Olá, pessoal, tudo bem? Aulinha agora de ciências, página 15. Vamos lá? A aula passada nós falamos sobre alimentos saudáveis e hoje nós vamos dar a sequência falando sobre os cuidados com os alimentos. Se eles são saudáveis, eles precisam ter cuidados de higiene, né? Então, no ar existem muitos micro-organismos que podem estragar os alimentos e também pode causar doenças. Por isso é importante lavar as nossas mãos antes das refeições, antes de manipular algum alimento. Além disso, devemos lavar bem frutas e verduras antes de consumi-las, né? Não é só agora que a gente está aí em tempos de cuidados, né? Por causa da pandemia, que temos que estar lavando as mãos o tempo todo, com bastante sabão, higienizando com álcool, né? Sempre devemos estar com as mãos limpas, tá? Para evitar outros tipos de doença. Então, os hábitos de higiene, eles vão contribuir para a eliminação desses micro-organismos que causam doenças. O correto, o armazenamento dos alimentos, também é muito importante. Ou seja, é importante a gente saber onde guarda os alimentos, tá? Se eu, por exemplo, pegar o leite, abrir lá a caixinha de leite, deixar fora da geladeira depois de aberta, ela vai estragar. Então, nós precisamos saber que a caixinha do leite, depois de aberta, ela precisa ficar na geladeira, né? Igual algumas frutas. Algumas frutas, elas podem ficar fora da geladeira, porque elas têm uma durabilidade maior. Mas existem frutas que precisam ser guardadas na geladeira, né? Carnes precisam ser guardadas na geladeira, então preste atenção. Produtos que precisam de refrigeração, como leite, manteiga e iogurte, devem ser mantidos na geladeira. Já os alimentos que não precisam de refrigeração, como arroz, feijão, farinha, açúcar e biscoito, devem ser guardados em armários, mantendo-se longe dos insetos e da umidade. Por que umidade? Porque onde está molhadinho, ele causa o bolor, né? E o bolor vai estragar o alimento. E lembrando também, existem produtos que vocês precisam ler os rótulos, precisam pedir para a mamãe, para o papai prestar atenção no prazo de validade, para não tomar nenhum alimento com prazo de validade vencido, que vai fazer mal à saúde, tá? E também alguns enlatados, como vamos dar o exemplo, palmito, azeitonas. Nós temos que prestar atenção quantos dias dá para ser consumido. Por exemplo, lá você tem um vidro grande de azeitona, vocês vão abrir esse vidro para consumir apenas um pouquinho, tem que prestar atenção. Se vale a pena, porque acredito que dependendo do tamanho do vidro ou do produto, 2 ou 3 dias já não dá para consumir mais. Então, ele vai fazer mal à saúde, tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Então, esperar para abrir um momento em que tenha bastante pessoas para consumir, tá? Entre outras coisas, tudo nós temos que fazer a leitura do rótulo, tá? Para ter cuidado com esses alimentos. Você sabia que nem sempre é possível perceber que um alimento não está bom? Mas existem alguns sinais. Por exemplo, o alimento, quando ele não está bom, ele não tem um cheiro agradável, ele não tem uma aparência legal, o gosto dele está diferente, tá? Assim, é importante observar as características antes de comer. O cheiro ruim geralmente é um sinal de que o alimento não está bom para ser consumido. Vamos para a próxima página. Outro item que devemos observar é o prazo de validade. A prof acabou de falar, tá? Ele indica o período que determinado alimento pode ser consumido, sem que ofereça risco à saúde. O prazo de validade, ó, a data na caixa do suco aqui, por exemplo, ó,
essa data aqui, ele vai indicar, tá? Ele indica o seu prazo de validade, ele vai dizer quando ele foi fabricado e até quando nós podemos consumir. Depois de aberto, ele deve ser consumido em até 3 dias na geladeira. Depois de 3 dias, o suco já não presta mais. Por isso que a prof falou, depende muito do alimento, tá bom? Tem alimentos que são 24 horas, tá? Então tem que prestar atenção. Às vezes fica dias aberto na geladeira, a gente vai tomar, aí acaba fazendo mal, né? Nós passamos mal. Preste bastante atenção nisso, tá? Conectando.com. No Brasil e em outros países, muitas pessoas passam fome, vocês sabem disso, né? Por outro lado, uma enorme quantidade de alimento é desperdiçada diariamente, ou seja, não é aproveitada e acaba indo para o lixo. Vocês sabem que muitas pessoas fazem muito almoço, muita janta, sobra muita comida e não reutiliza e acaba jogando no lixo. Isso é desperdício, porque muitas pessoas passam fome, né? E desperdiçar é pecado, nós não podemos fazer isso, né? Encher o prato de comida e não comer tudo, né? Tem que prestar bastante atenção. Esse desperdício ocorre desde o local da produção do alimento, com a falta de cuidado na colheita, lá no transporte e até na casa das pessoas. Atitude como colocar mais comida do que aguentamos comer no prato, ou não aproveitar todo o alimento, como folhas, cascas, talos de vegetais, contribui para o aumento do desperdício. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. E tem alguns legumes e verduras que dá para utilizar os talos para fazer sopa, né? Então, nós temos que aprender a aproveitar. Olha aqui algumas dicas para evitar o desperdício. Coloque no prato apenas o que você vai comer. Não vá às compras de alimentos com fome. Sabe por quê? Quando a gente vai ao supermercado com fome, nós acabamos comprando coisas que não deveríamos comprar, tá? É a mesma coisa na padaria com fome. Você vai lá para comprar um pãozinho, um pedacinho de bolo, você acaba comprando um monte de coisa porque você está com fome. Daí chega em casa, acaba não comendo praticamente nada do que comprou e aquilo vai ficar ruim e acaba sendo jogado fora. E no mercado é a mesma coisa. Procurar ir ao mercado sempre depois que comeu alguma coisa, para não ter aquela fome, aquela vontade de comprar tudo que a gente vê pela frente, né? Isso é uma forma de não desperdiçar alimentos. Utilize os alimentos integralmente, ou seja, utilize todo o alimento. Inclua sementes, talos, folhas e cascas nas receitas. Isso contribui com as vitaminas e diminui o desperdício. Olha lá o que dá para fazer, que legal. Folhas, cascas, sementes e talos podem ser utilizados para fazer farofa, bolos, biscoitos, sopas, muitas outras receitas. Dá para pesquisar no Google receitas com sobras de alimentos. E normalmente essas partes das plantas são muito nutritivas. Elas têm muitas vitaminas, são ricas em vitaminas. Combinado? A prof espera que vocês tenham entendido essa parte aí. Agora nós vamos fazer 2 páginas de atividades. Página 17, página 18. Então, olha lá. Complete o nome do alimento para descobrir o que há em cada lancheira e marque o X no mais saudável. Então, vamos lá. Suco na o quê? De manga, pão de que e tem que completar. Achocolate, bolacha, e bom. Qual dessas 2 imagens são alimentos mais saudáveis? A primeira imagem ou a segunda? Aí você vai fazer o X. Número 2. Analise os alimentos da imagem 1
que é arroz, macarrão, batata, croquete, arroz doce. 2, arroz, feijão, salada, bife, salada de frutas. 3, pão, hambúrguer, ovo, alface, queijo, presunto, batata frita e bombom. Nós temos aí três refeições. Então, observando cada uma delas, vamos responder. Qual delas você escolheria? Por quê? Lembre-se que nós estamos falando de alimentação saudável, hein? Qual delas é mais saudável e por quê? Tá? Se for necessário, volte lá na explicação da matéria sobre alimentação saudável. Agora nós temos uma tirinha. Olha lá, você ouviu, né, Cascão? Comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem forte. Tô anotando. Olha lá, o que o Cebolinha e o Cascão estão fazendo? Respondam lá. Letra B. Escreva o nome de 5 alimentos que compõem uma comida colorida, equilibrada e que deixa a gente bem forte, como disse o Cebolinha aí. No número 4. Número 4, nós vamos apenas conversar. Além de uma boa refeição, que outros hábitos saudáveis podem ser observados na tirinha? Então, olha lá. O número 4 é só para conversar. Então, além dos alimentos saudáveis, olha o que eles estão fazendo. Estão tomando água, estão na companhia de amigos e familiares. Lembra que a prof já explicou que o melhor momento é todos que fiquem à mesa, né? Não faça a alimentação em frente da TV ou com o celular, no tablet, né? Isso daí é saudável. Isso daí é muito saudável, né? Eles não estão usando nenhum aparelho eletrônico. Então, além da alimentação saudável, isso também é saudável à saúde. E agora aqui nós temos uma carta enigmática. Vamos descobrir o que é e escreva na linha de baixo. A prof vai enviar o gabarito para vocês. Podem fazer com cuidado, com bastante atenção.